Sistema. Sobre sistema. É o calcanhar de Aquiles aí das lojas de hoje em dia, né? Cara, tem um problema que acontece muito nas lojas, que a gente vê o cara quando ele não sabe trocar o sistema dele, o que ele precisa fazer para trocar, quando é que realmente ele deve trocar o sistema dele, quando é que ele deve tomar uma postura de trocar o sistema. Então, são várias razões. Essa é a primeira exigência fiscal, eu falo porque, vamos falar, o cliente pequeno, ele começou agora, tá? Ele começou uma loja há pouco tempo e ele, às vezes ele não tem sistema nenhum, ou às vezes ele tem até um sistema que ele pegou na internet, um sistema não fiscal, tá? E chega um momento, conforme faturamento, isso é uma exigência da lei, né? Uma exigência da lei, então chega um momento que ele tem que trocar o sistema, a contabilidade vai entrar em contato, ó, agora você precisa emitir um cupom fiscal eletrônico, você precisa emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, o primeiro momento da troca do sistema, e ao longo da vida da loja, do supermercado, são várias trocas, a gente tem casos aí de supermercado que já trocou mais de 8 vezes o sistema, que é um sofrimento. Então, o primeiro momento é esse. Eu costumo dizer que duas coisas que é um parto para muitos varejistas, é trocar o sistema e trocar de contador. Então, como nós estamos falando aqui de sistema, eu vejo que essa parte fiscal, a exigência fiscal começa a bater na porta dele no momento que ele começa a perceber que ele está pagando caro por isso, né? Porque essa falta de controle, essa falta de saber se realmente está conversando corretamente com o governo, todos os processos dentro da sua loja quando se fala dessa parte fiscal, né? Tá ali, nós temos todo o nosso cadastro corretamente, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, eu sempre falo nas apresentações que a gente faz, que a lei ela obriga a gente a colocar essa parte fiscal e, ao mesmo tempo, isso é um grande benefício para o lojista, porque se não fosse essa exigência fiscal, a maioria das lojas de médio porte estaria até hoje sem lançar uma nota fiscal, sem apurar o custo correto, né? Então tem todo o lado positivo disso. Sempre a gente entende que agora eu tenho que entrar e colocar fiscal, isso é ponto negativo. Na verdade tem muita coisa boa nesse sentido, né? Senão, se não fosse isso, a gente não tinha conseguido, né, chegar a um ponto de ter uma loja na mão, né? Apurar realmente os resultados. A troca, às vezes o cara começa uma loja, né, e acontece muito dentro do varejo em si, mas vamos falar especificamente de uma mercearia. O cara abre uma mercearia ali, ele começa a anotar as coisas na mão mesmo. Ele perde custo, perde tudo. Ele começa ali, uma agendinha, de repente ele acha algum softwarezinho aí dentro da onde? Dentro do mercado aí, um software free aí, né? Às vezes regional, na própria cidade dele tem um cara lá. Que tem, né? Tem isso. Tem muito. E aí ele começa ali a fazer alguns controles, mas só controles básicos, né, de venda. E ele vai crescendo, esse faturamento vai acontecendo e aí pima, né? A hora que ele se vê na contramão com outro fator que eu acho que é muito importante aí, que é o contador, né? Porque tudo tem a ver, né? Exigência fiscal com o contador. Porque o que acontece? Aí já é um segundo momento, né? Esse já é o segundo, ao meu ver, a segunda grande razão. A primeira é justamente a exigência, a segunda eu digo de casamento. A contabilidade, o dono da loja, do supermercado e o contador. Porque se não tiver um casamento desses três, nunca vai funcionar. A contabilidade, o sistema e o empresário, né? Porque chega um ponto ali que começa um jogar contra o outro, a contabilidade precisa de algumas informações para jogar no sistema contábil, né? Então chega um momento que tem que ter assim, integrar os sistemas, então todo mundo tem que estar falando a mesma língua, não ficar empurrando para o outro. Então esse é o segundo momento, a hora que o seu software não tiver, você está vendo que você está no meio de uma briga, né? Ou você tira o contador ou você tira o software, alguém vai ter que rodar, entendeu? A gente percebe muito isso, eu fico sempre rodando isso, porque às vezes nós contratamos uma contabilidade, uma loja contrata contabilidade, e ele pensa o quê? Que a contabilidade resolve tudo. E, na verdade, ela trabalha com o fato acontecido. E esse fato aconteceu através do software que você escolheu. O sistema retaguarda que você tem, o sistema RP que você tem, ele é que demonstra isso para o contador, porque o contador não tem condição de um de itens ali
ele está exatamente. conferindo. Esse já é um ponto, por exemplo. Tem contabilidades que ela que gosta de cuidar do cadastro de produtos. Tem software house que já te entrega o cadastro de produto todo com a tributação correta. Esse é um ponto interessante. Se você vai escolher a razão para você ter, uma das coisas hoje que tem que ter é essa integração com algo que realmente já faz essa evolução do cadastro. É claro, imagina um supermercado com 10, 15, 20 mil produtos, humanamente impossível um usuário comum tributar tudo. Se contador tem dificuldade, tem dúvida, né? No caso, a gente já entrega existem opções no mercado que já te entregam a classificação tributária pronta, em poucos minutos ela já faz 90% de todo o seu cadastro de produto. Aí se essa conversa for muito bem alinhada em todas as partes, vai estar gastando energia enquanto ela está pensando em lucro, atender cliente, você está perdendo tempo e rasgando dinheiro, porque se a tributação está incorreta, formação de custo incorreta, tudo incorreto. Aí você não tem formação de custo, estão vendendo, vendendo abaixo do custo. E é interessante quando você visualiza tudo isso, voltando lá, né, quando o cara escolhe às vezes um software quando ele começou ali, e ele fica aqui saudosismo, né? Com aquele software. Poxa, eu comecei com ele, esses pessoais são super legais, eu comecei com ele, fica naquele saudosismo. Tem uma coisa interessante, que muitas vezes ele pega um software assim, que ele não é tão específico da área que ele atua, né? E esse também é uma das razões que o cara precisa rever, né, dentro do conceito. Se a gente for enumerar aqui, essa seria a terceira razão, né? A terceira grande razão de estragar um sistema, que a gente pega muito caso de um software que ele atende padaria, atende farmácia, atende loja de roupa, posto de gasolina e também atende supermercado. Então, ou seja, isso compromete tudo, inclusive o suporte, né? Ele nunca vai ser tão específico, nunca vai entregar, você nunca vai conseguir concorrer com uma outra loja, de um supermercado, que tem um software específico, né? Porque o software é o tempo inteiro pensado para o dia a dia do supermercado. Porque esse é o ponto que talvez eu mais me questiono. Eu falo assim, cara, por que então que tem que se escolher um software tão específico, né? É um questionamento plausível, mas que diz pra gente o seguinte: qual a linha que realmente que eu tenho que seguir? E primeiro, né, o suporte desse software, ele entende mesmo do meu negócio. Exatamente. Por isso que se você fala assim, poxa, eu tenho que trocar meu software, eu tenho que trocar meu ERP, eu preciso, uma das coisas que eu acho que é visitar essa ERP, a estrutura, saber como é que é essa estrutura deles, como que eles pensam, né? Clientes que têm, faz sentido isso, né? Um exemplo simples, a gente falou de cadastro de produto no item anterior, mas uma software house que é voltada para supermercado, ela tem uma classificação mercadológica para supermercado. Então, amanhã ou depois você quer fazer uma curva ABC, você tem que voltar lá no cadastro de produto, seu cadastro de produto tem que estar alinhado, tem que ter uma classificação mercadológica. A gente tem informações no PDV, por exemplo, que é voltada só para supermercado, né? E está todo dia todo mundo tentando inovar, trazendo informações para o sistema, pessoas pensando, porque como os supermercados têm os concorrentes, a software house também tem seus concorrentes, e todo mundo está tentando trazer, melhorar a gestão do seu cliente. Então, a empresa que pensa em segmentos específicos, obviamente ela vai trazer melhores resultados para o seu cliente final, né? Com certeza, porque ele consegue ser mais competitivo, ele consegue ser mais sniper, né? Dá o resultado mesmo, exatamente. E buscar esse resultado que eu acho que é legal. É legal utilizar de exemplos disso, né? De modelos que muitas vezes a gente vê dentro do varejo. Às vezes porque o varejista percebe, né? Aquele proprietário da loja, ele percebe que é mais barato, mais em conta, e ele paga uma mensalidade menor, um valor menor, mas é uma ERP que não traz a solução para ele e automaticamente o custo vai ficar muito mais caro lá na ponta final. Não entrega resultado, não adianta. Enquanto isso, o concorrente está na frente e a pessoa não sabe por quê. Obviamente, tudo isso é atrelado a pessoas, treinamento, processo, que a gente tem que pensar, porque nem sempre a gente está falando das razões de trocar o sistema, mas a gente tem que olhar para o supermercadista, tem que olhar para dentro da empresa dele também. Ele está disponibilizando estrutura, ele está disponibilizando pessoas, ele está disponibilizando treinamento. Eu posso até já adiantar um aqui também, que eu acho uma grande razão, é justamente a software house que está no seu
na sua loja, ela tem um suporte técnico adequado e ela oferece treinamento para os seus funcionários? Isso também é um problema, mas é um problema compartilhado. A software house tem que oferecer e o cliente lá na ponta ele tem que estar apto a receber isso. Então, se um dos dois está pecando, está na hora de trocar, né? Com certeza. Porque essa comunicação, aí a gente fala muito da humanização dentro das empresas, mas também precisa ter nesse sentido, porque às vezes a gente olha com uma software house, ela está distante, ela está ali, não funciona do jeito que eu imaginava, mas eu também não aproximo, até porque eu estou operacionalizando demais, né? E aí eu começo a buscar o quê? Planilhas. Eu começo a falar assim, pô, eu vou fazer planilhas ali, vou fazer cá, porque meu... Eu gostaria de ajudar, mas não sei a resposta. Você vê, né? O Hugo quer participar da apresentação. Tá gravando ainda, bicho? Tô até admirando, tá gravando esse tempo todo. Posso dar uma continuidade aqui? Outro ponto que a gente vê muito troca de sistema, e muitas vezes tem razão, outra não, é justamente quando contrata uma pessoa, um consultor. E aí o consultor entra na empresa, aí novamente, como a gente disse naquele item, que tem que ter o casamento do contador, do software house e do empresário. E quando ele contrata um consultor, e esse aí também entra na história. Porque se não tem um casamento, todo mundo não fala a mesma língua. Quantos casos você mesmo pode contar? Preciso de um relatório X, não tem. Preciso de um relatório X, não tem. Preciso de um recurso tal, não tem. É hora de trocar o sistema. Nessa parte eu posso falar tranquilamente, porque realmente é algo que a gente vivencia, né? Então, às vezes, quando a gente vai junto à ERP, a gente precisa estar próximo de todas as ERPs, o possível. E também as ERPs estarem próximas dos consultores. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é entender qual é o papel do consultor, porque ele não é vendedor, ele é orientador. Então, o que acontece? O que ele pede, ele solicita mesmo, os relatórios, o conteúdo que tem ali, o que pode dinamizar isso. E eu acho que essa aliança, essa parceria, ela precisa acontecer muito dos ERPs com os consultores, e é claro, se você contratou um consultor, você do varejo, e você já percebeu em conjunto com o consultor, porque ele pediu vários processos, não tem dentro da sua loja, aí é a hora realmente de você buscar uma nova ERP e diversas ERPs ali que possam atender a sua necessidade. Eu sugiro uma reunião de alinhamento. Eu acho assim, uma inteligência do próprio do empresário, eu acho que é um ato inteligente dele o seguinte: acabou de fechar com o consultor, chama o pessoal do software, apresenta o que você precisa, o que o software tem, fazer uma reunião de alinhamento mesmo. Olha, o software tem isso, meu suporte é esse. Porque eu vejo muitas das vezes, cria-se uma guerra. Aí o consultor ele fala que eu liguei no suporte, o pessoal não sabe o que é uma curva ABC. Mas será que é culpa da software house? Porque a software house, o que acontece? Ela tem suporte de primeiro, segundo, terceiro nível. Normalmente tem isso. Então o pessoal de primeiro nível, ela é para resolver problema do dia a dia do supermercado. Ela não é para falar coisa gerencial. E aí quem fica feio na história é a software house, por falta de um alinhamento. Então eu vou pegar o consultor e falar, olha, o consultor, você precisa de determinadas informações, você vai falar com o meu suporte X. Olha, o dono do supermercado, tá entendendo? Aqui a gente vai fazer esse canal. E a gente vai trazer. Chegou um ponto, não consigo entregar, tá na hora de trocar o sistema. Porque, na verdade, se cria aí uma situação o consultor imaginando que ele não tem condição, mas, na verdade, foi escolha errada de quem que ia dar o suporte. Por isso que é importante, nesse momento, também levar isso em consideração. E tem que ter um cuidado também, Anderson, aí até o consultor e o próprio contador. Muitas das vezes, tem consultores e contadores que já têm parceria com outro software. Então, ele chegou em um cliente, eu já vi casos que a parceria do contador, do software, né, e do consultor. Então, o que acontece? Ele já chega no cliente já com o pacote completo. Está errado? Não está, mas tem que saber se às vezes quem é a vítima nessa aí é a software house. Ela já chega vendida. Então, é melhor até abrir mão, aí já é uma dica para a software house, abre mão, não entra na briga, não. Não vale a pena. Mas, o Wagner, quando a gente observa isso, igual nós estamos contando essa história toda, né, no formato que as pessoas devem buscar um novo sistema, tem que sair desse sistema meu e ir para outro sistema,
depara com algumas situações que a gente até brincou lá no princípio, né, do nosso bate-papo aqui, que é um parto, fazer essa troca. O que é esse parto? Por que realmente isso existe? Não tem comunicação, ou seja, os meus dados desses varejistas vai ser perdido, porque tem que levar isso em consideração. Às vezes ele acha, não, eu ainda vou continuar. A sua história ali, ela foi rompida. É isso mesmo? Então, o ideal, o melhor dos mundos seria realmente zera com software aqui, começa a refazer todo o cadastro, tudo novo no novo sistema, tudo do zero. Só que na prática a gente vê que isso não é realidade. Todo mundo quer aproveitar dados. Agora o histórico, o giro de mercadoria, toda aquela perde-se, né? Mas aí a maioria, eu estou falando a nossa realidade, a maioria a gente tem que converter cadastros, clientes, produtos, fornecedores e voltar a isso. E a gente chega, quando eu falo que é um parto, porque já chega, a gente já fez várias migrações de sistema e chega a ponto que tem usuário que não conforma com a cor nova do sistema, que é que volta a cor antiga. A gente já chegou em casos que, sabe, porque ela fica o dia inteirinho fazendo aquilo de forma robotizada, né, fazendo as funções e troca o sistema. Então, para quem está entrando no sistema, a parte de implantação é sofrimento. Não é fácil, a gente não fala para ninguém que vai ser fácil, porque realmente é muito, muito complicado. Porque tem que pensar na prática disso dentro da loja. Nós acabamos de falar de treinamento e é muito da equipe, tem processos internos dentro da loja e isso tudo está atrelado agora a uma software house ou um sistema ERP que você precisa ter na sua loja. Ou seja, não tem jeito de você gerir um negócio sem um sistema de ERP. Isso aí é humanamente impossível. Não tem jeito. Então, ou seja, quando a gente está aqui trazendo esse embate, né, ou talvez essa problematização aqui de falar assim, nós temos que mudar de sistema ERP, o grande desafio está em entender essas etapas que você tem, né? Que é a exigência fiscal, que nós falamos, alinhamento, que é o alinhamento com o contador com relação a isso, porque se o seu contador conversa realmente com esse sistema e como que ele vê a parte fiscal disso, porque essa mudança traz isso, como que é as especificações, né, dessa software house, junto ao segmento que você está levando. As integrações, hoje tem muita solução, e-commerce, integração contábil, né? Integração tributária. Como que você vai mudar o seu sistema? É um ponto também, né? No seu sistema, você está ali trabalhando e fala assim, poxa, você faz uma integração com iPhone, iFood, com outros tipos, né? E aqui nós fazendo merchan aqui, mas ou seja, com esses tipos de aplicativo de e-commerce ou delivery? Não. Então, e vai fazer? Qual é o prazo? Não faço. Então tem que trocar, porque está todo mundo antenado, está todo mundo integrando, soluções Android, coletores Android, que hoje se paga-se mais de R$5 mil um coletor de dados, tem aplicativos que você paga R$300 por ano, então, sabe? Então, tem soluções, está conseguindo reduzir, a software house está me entregando soluções que agregam meu negócio, que me dá resultado, que faz eu baixar custo, tá? Então, está na hora de manter. Mas às vezes a gente também tem software house aí, RPs que entregam bastante coisa. Tem muita coisa. Entrega muita coisa. Promete muita coisa. Mas ele entrega. E a gente percebe isso. Mas tem um momento que esse varejo também ele toma uma proporção muito grande dentro do mercado. Ele se torna um varejo muito grande. É também momento dele mudar. E quando é que percebe isso, que ele deve mudar? Que ele fala assim, poxa, agora eu preciso mudar. Será que seria essas limitações? Ou seria o que traria para ele? Eu acho que tem os dois lados. Tem o lado que é a grande maioria, que o sistema tem muita informação e o supermercadista não usa quase nada. O RP tem um monte de coisa, ele não usa. E esse supermercadista, às vezes ele está iludido com outro software, que está prometendo mundos e fundos, e esse cara não usa nada. E às vezes ele até vai para o outro para também não usar nada, ele vai rasgar dinheiro. Sabe? Porque ele não pegou nada desse daqui. Ele olha lá e fala, nossa, mas eu não estou usando nada. E existe realmente o contrário, que o cliente está crescendo demais e a software house não tem perfil para atender aquele cliente daquele tamanho. Às vezes ele está abrindo filiais ou um volume de venda no banco de dados não é compatível. Coisa tem vários, né? O suporte não está dando conta, porque até com a gente já acontece. Já aconteceu e acontece, é normal. Chega um ponto que o cliente a gente já não compensa mais esse cliente, porque ele está num nível de exigência tão grande e demanda tanto da software house que está na hora dele trocar o sistema, abandonar essa empresa e pegar outra. Isso é comum, mas na maioria das vezes é o contrário.
O software tem um monte de função e ele é subutilizado o sistema, na maioria das vezes. Outro momento de trabalhar o sistema que eu acho, Ederson, é quando o sistema está ficando muito caro para a loja. Acontece muito. Legal. Porque isso seria uma inversão de valores, né? Imagina assim, poxa vida, eu fui lá, peguei uma loja e peguei uma loja muito pequena e peguei um sistema top aí do mercado, caro do mercado. Acontece isso, não? Demais. Eu já vi quebrar a empresa. E não foi uma, duas, várias empresas. Eu preciso pegar, melhor a gente não citar nome, mas uma empresa X, porque é o melhor software que existe, então pega aqui. Hoje um software de supermercado, vou citar um exemplo aí de softwarezinho de 4, 5 caixas, abaixo de R$10 mil, uma implantação toda pronta, o cliente, eu quero um software grande, vai gastar mais de 100 mil. E aí a manutenção... 10 vezes mais. 10 vezes mais, eu já vi fácil. E tem software mais barato, nós, por exemplo, trabalhamos com 3 versões, mas é só para não... então tem casos que a mensalidade pega uma fração tão grande do faturamento dele, e o pior, porque aí fora isso, tem outras, eu preciso agregar um recurso, eu preciso agregar um treinamento, eu preciso implantar um outro detalhe, e tudo isso vai embutido. No final, o valor que ele está gastando para manter o sistema não vale a pena. Isso muitas vezes acontece dentro do lojista, que ele é um superego, né? Ele recebe a informação de que realmente aquele software, e ele é bom mesmo, mas nós não estamos aqui, né, falando que aquele software não é bom, só que não é o momento adequado para essa loja. E perceber isso como parte até do seu próprio faturamento. Você começar a fazer uma equiparação com outros mercados e começar a ver o quanto que o software house está participando ali dentro da mensalidade, dentro dos processos que você gasta, com relação ao seu faturamento. E outro detalhe importante, quero colocar um software, tem uma loja média, tem um concorrente grande, eu quero comprar esse software. Beleza, porque o software realmente é grande, ele faz tudo, né? Mas quantas pessoas esse cara vai precisar para fazer software rodar? Ele está disposto a investir em tantas pessoas para fazer isso? Existe, né, na administração aí que o custo da organização é muito alto. Tem empresas que quebram tentando se organizar. Qual que é o limite disso? Às vezes você vai gastar R$800 para controlar uma perda de 500. Eu só estou dando um exemplo simples, entendeu? Vou gastar R$800 por mês, vou deixar um funcionário meio período aqui para controlar uma perda que ele está dizendo uma perda de 500. Tá, então tem que sempre estar pensando nisso. Eu vou lá, está funcionando bem no outro, mas quantas pessoas estão operacionalizando? O fiscal dele, por exemplo. Hoje o fiscal dele às vezes tem uma pessoa fazendo aquilo ali, mas no outro lá tem 5 para fazer, porque o software é grande, demanda de... Né? Então tudo isso aí tem que ser dimensionar para que você saiba o que não vai fazer. O Wagner, eu acho que é uma coisa muito interessante também quando a gente começa a perceber dessa mudança. Nós já falamos até da contrapartida de ele mudar e não mudar, né? Por que ele deve mudar e não deve mudar, mas nós estamos falando muito da mudança aqui. É quando ele olha para o seu PDV e vê lentidão, ele vê que muito travamento, né? Falta de recursos. De recursos ali. E esse olhar, que olhar crítico que ele deve ter para isso? Que ponto específico que ele deve olhar quando ele olha para o PDV? Beleza, o PDV, ele é problemático só na minha loja? Porque se for problemático só na loja dele, um computador ruim faz isso acontecer, uma rede ruim faz isso acontecer, uma energia elétrica, uma falta de no-break, sabe? Uma impressora ruim faz isso acontecer. Então, é um problema que tem outros clientes tendo esse problema dessa software house? Porque a gente também tem que, se é uma parceria, a gente tem que confiar na software house. Então, meu PDV funciona bem, então você tem que trocar seu computador, configurações mínimas, é obrigação da software house falar quais são as configurações mínimas para o PDV dela rodar, certo? Eu tenho 5 PDVs, um está com problema, é uma coisa. Não, tenho 5 PDVs, os 5 estão com problema. Uma coisa interessante de se fazer é realmente medir o tempo que se gasta para emitir um cupom. Eu vou lá e meço, quanto tempo eu vou gastar? Um dia que você for no concorrente, mede também. No concorrente do outro, se é concorrente, no sistema concorrente, você vai começar a ter, realmente ter propriedade para falar com o seu software house que o PDV está ruim, o PDV está ruim, está lento, ou que está travando demais. O PDV que trava muito durante o dia realmente é problemático. Mas a estrutura tem que ser boa também.
E às vezes a gente vê isso funcionando bem no fiscal, a gente vê software retaguarda funcionando bem no fiscal, o financeiro dele tem falhas, porque como você falou do PDV, puxando para o fechamento de caixa, às vezes ele tem falha. Também é o momento dele repensar. E aí cabe às vezes falar assim, será que esse fechamento está batendo mesmo com o que está lá no sistema, no que foi registrado no PDV? Se realmente isso está no meu fluxo de caixa, que está caindo realmente no meu contas a receber, no meu contas a pagar, tem muitos aí que utilizam o modo de vender fiado, anotar. Informação incorreta, às vezes é melhor nem ter, né? Porque se você não pode confiar nela. E o sistema ele tem que disponibilizar auditorias. O que aconteceu, que hora que aconteceu, quem fez. Né? Porque a gente vê muito cliente, o produto alterou o preço sozinho, o estoque está errado aqui porque o sistema está somando errado, sabe? Então se o sistema não tem condição de você depurar isso, é uma falha muito grande, né? Isso aí. Tá? Uma coisa que a gente tem que falar um pouco é o suporte, né? Ele é bem crítico, né? A gente falou muito superficial e realmente o suporte ele é... O suporte, na verdade, ele é tão essencial na escolha do seu sistema como também na mudança do seu sistema. Ou seja, quando você fala assim, poxa, eu vou mudar o meu sistema, ele está muito atrelado ao suporte. Né? Essa, que eu já falei, essa humanização, ou seja, essa aproximação do sistema à própria loja ou vice-versa, a própria loja ao sistema. Eu ligo, tem atendimento, como que é o CRM lá desse software house? Ou seja, tem como eu perceber isso também dentro de uma software house? Tem, até no fechamento, uma das perguntas que a gente mais responde é isso: como é que funciona o seu suporte? De que hora até que hora? Tem chat? Tem protocolo de atendimento? Tem. Como é que são os canais? Um canal de reclamação? Como é que vai funcionar? Outra coisa que a gente vê muito, às vezes o cliente fica deslumbrado com, vou entrar no software, uma software aí que é muito grande, muito boa, mas ele vai ser mais uma dele. E às vezes pior, às vezes é um software muito grande e ele, igual nós falamos antes, trabalha com vários segmentos. Ele vai ser mais um lá dentro. Não é mais interessante ele procurar um software regional, um software que é focado em supermercado e que ele atende lojas com esse perfil, que ele é um cliente importante para essa software house. Com certeza o sucesso dele vai ser maior nessa parceria. Com certeza. Bom, não ficariam horas aqui batendo papo sobre isso, sobre as razões que nós deveríamos trocar aí. Se você gostou, comente aí embaixo, conversa com a gente, bate um papo com a gente. Tenho certeza aqui que nós teremos o prazer de te responder. Pode falar com a gente, que o varejo precisa de pessoas igual você. Fala aí, Eduardo. Eu só tenho a agradecer aqui esse bate-papo aí, a gente ficaria horas e horas falando. E estamos aí para poder responder qualquer dúvida que tiver, gente. Muito obrigado.